Olá amigos, vamos começar mais uma semana econômica, onde você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer de mais importante aqui na economia brasileira e também lá fora. Mas antes de começar a falar sobre o que vai acontecer em todos os dias dessa semana, eu queria convidar todos a se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações, curtirem e também compartilharem com aquelas pessoas, aquelas empresas que precisam também estar bem informados. E também me siga nas demais redes sociais, no Instagram, no X, no LinkedIn. Você pode encontrar o meu perfil e também acompanhar outras postagens, outros artigos que eu sempre estou escrevendo. E também gostaria de ficar aqui à disposição para dar uma palestra na sua empresa, na sua instituição, por todo o país. Basta entrar em contato para que a gente veja uma questão de agenda e também de orçamento. Estamos chegando aí na reta final do ano e há muitos fatos importantes que precisam ser comentados, discutidos e entendermos para onde a economia brasileira está indo e também para onde o seu setor está se projetando para o ano que vem. Então, entre em contato para que a gente possa ver essa questão de agenda. Mas vamos lá, a semana começa, claro, sempre com a divulgação do Boletim Focus. E esse Boletim Focus é um Boletim Focus importante, porque vai ser o último antes da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A reunião começa na terça-feira e a divulgação sai na quarta-feira com relação à taxa Selic. Então o Boletim Focus dessa semana vai trazer aí mais expectativas, projeções para onde a taxa de juros, o câmbio, o PIB e a inflação, qual a expectativa da inflação para esse ano e para os próximos anos. Isso ajuda muito no processo decisório do Comitê de Política Monetária. Além disso, é importante lembrar que a partir de segunda-feira a B3 vai estar com um fechamento diferente do seu pregão. O pregão da Bolsa se encerra normalmente às 17 horas, mas com o horário de verão americano vai passar a se encerrar às 17 horas e 55 minutos. Então fique atento, com esse novo horário de negociação. Na terça-feira, aí sim vem uma decisão muito importante no campo político e econômico lá dos Estados Unidos. A eleição para presidente dos Estados Unidos. Essa promete ser uma das mais disputadas aí das últimas décadas, porque as pesquisas mostram um empate muito próximo entre os dois candidatos, o Trump e a Kamala. Eles estão muito empatados, muito próximos, inclusive naqueles estados que são os estados que vira e mexe se mudam de tendência para democrata ou republicano. São os swing states, como são chamados. E aí a gente tem que ver como que eles vão votar, que provavelmente os colégios eleitorais desses estados vão ajudar a definir quem vai ser o próximo presidente lá dos Estados Unidos. Então, o mundo inteiro vai estar de olho nesse resultado. Tanto é que a decisão de juros dos Estados Unidos, que iria ser divulgada na quarta-feira, foi adiada para quinta-feira. Mas antes de falar da quinta-feira, na quarta-feira teremos aí a decisão de juros aqui do Brasil. Como a decisão dos Estados Unidos ficou para quinta-feira, esse dia não pode ser chamado de uma super quarta, porque só vai ter decisão de juros aqui no Brasil. A decisão de juros lá dos Estados Unidos ficou para quinta-feira. Aqui a expectativa é de uma nova elevação da taxa de juros, da Selic, dos atuais 10,75% ao ano para 11,25%, ou seja, uma elevação de 0,5 ponto percentual, o que traz aí mais peso para os juros aqui na economia brasileira. Isso vai acontecer porque os dados mais recentes de inflação mostraram que a inflação está pressionada, tanto a nível de IPCA quanto também a nível de GPM. E com o mercado de trabalho também com a taxa de desemprego muito baixa, isso ainda põe mais lenha na fogueira para que a taxa de juros seja elevada nessa reunião. Além disso, a terça-feira também vai trazer os dados da balança comercial brasileira com relação ao resto do mundo, para o mês de outubro. O MDIC, através da Secretaria de Comércio Exterior, divulga esses dados mensalmente e a expectativa é de um novo superávit comercial. Mas quando a gente olha o desempenho do Brasil esse ano, ele tem gerado um superávit bem abaixo do superávit do ano passado.
No ano passado a gente quase teve 100 bilhões de dólares de saldo de balança comercial e esse ano a expectativa é que fique em 70 bilhões de dólares. No mês de setembro o saldo foi de 5,36 bilhões e foi menor do que no ano passado. Então a expectativa é que haja uma nova desaceleração, né, principalmente por conta da queda de preços de commodities internacionais e do aumento das importações brasileiras. Na quinta-feira, aí teremos sim a decisão de juros lá nos Estados Unidos. Essa decisão é muito aguardada, ela ajuda, né, a nortear a política monetária da maior parte dos países, da maior parte das economias do mundo, e a expectativa é que a queda de juros seja menor do que da última reunião, que a taxa de juros ela caia de 5% para 4,75% ao ano, ou seja, uma queda de 0,25 pontos percentual, o que diminui esse ritmo de queda. Isso a gente vai aguardar esse resultado, mas ele já é muito esperado pelos analistas porque a economia americana continua mostrando sinais de estar ainda muito aquecida, com a taxa de desemprego baixa, com o ritmo de crescimento de PIB também muito forte. Então esses dados têm corroborado aí essa expectativa de queda menor. Na quinta ainda tem aqui no Brasil os dados da Anfávia para produção e venda de veículos para o mês de outubro. Vale a pena acompanhar porque esse é um setor que movimenta muito a economia brasileira. E também teremos a divulgação do Tesouro Nacional para as contas do governo federal, né, do governo central. O resultado primário vai ser divulgado para provavelmente o mês de agosto e o mês de setembro, porque houve uma paralisação dos funcionários do Tesouro, não houve divulgação no mês passado, ficou para esse dia. Então a expectativa é que você tenha a divulgação dos dados dos 2 meses de uma vez só. Vale lembrar que em julho o governo central teve um déficit de 9,3 bilhões de reais. E a conta do governo como um todo, incluindo governos regionais e estatais, ficou para ser divulgado no dia 11 de novembro pelo Banco Central, quando saberemos também a relação dívida-PIB. Mas esse dado essa semana já vai trazer aí informações importantes sobre o déficit das contas do governo central. Na sexta-feira, para encerrar a semana, digamos com chave de ouro em termos de dados econômicos, teremos o IPCA de outubro. Importante a gente acompanhar esse dado porque ele vai ajudar provavelmente na decisão de juros da economia para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária. No mês de setembro, o IPCA teve um crescimento de 0,44% e no acumulado de 12 meses está em 4,42%, já no teto da meta praticamente. Então esse dado vai mostrar se a economia está aquecida, gerando problemas de inflação, ou se a economia vai estar tendo aí uma inflação mais comedida, né, já talvez fruto dessa retomada de elevação de juros do Banco Central. Apesar de que nós sabemos que os impactos dessas elevações ou movimentações da taxa de juros só são sentidos 6 meses após a elevação. De todo jeito, é importante acompanhar. No campo político, aí eu destaco 2 fatores muito importantes. Primeiro, o resultado da eleição americana e a sua repercussão mundial. Quem vai ser o novo presidente? Como que esse discurso de resultado, logo após o resultado, vai impactar os mercados, o câmbio e as relações aí com os países, como que os demais presidentes irão se comportar com suas declarações em apoio ou não ao presidente que foi eleito, o presidente ou a presidente que seja eleito. Então é importante acompanhar esse resultado. E aqui no Brasil tem um fato político talvez ainda mais importante, né? Com certeza mais importante para nós brasileiros, que é a decisão do corte de gastos a ser anunciado pelo governo. Até agora esse corte não foi anunciado. Ele estava estava prometido para ser anunciado logo após a eleição municipal aqui do Brasil, mas não aconteceu. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem conversando muito com o presidente Lula sobre isso, mas até agora a gente não teve essas informações. Então segue aí mais uma semana de tensão do mercado aguardando essas notícias com relação à medida de cortes de gastos e, enquanto isso,
o câmbio segue pressionado, né? Ele chega agora muito próximo dos R$ 6 e se continuar nessa tendência é provável que ao longo dessa semana já passe os R$ 6, o que vai trazer impactos importantes aqui na economia brasileira, principalmente em termos de inflação, já que muitos insumos importados são precificados em dólar. E muitas commodities também, mesmo as que são exportadas ou que são produzidas e vendidas no mercado doméstico, são precificadas em dólar. Então isso traz um impacto aqui na inflação brasileira. Então é isso. Um abraço a todos, tenha uma ótima semana. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar e também de assinar o canal. Um abraço, até a próxima.